O Itaú, gigante do segmento bancário, conseguiu inovar e lançou uma nova linha de financiamento imobiliário. Nessa nova modalidade, as taxas podem chegar a 3,99 ao ano, mais o rendimento da poupança. Hoje, daria alguma coisa em torno de 5,39% ao ano, muito menos do que a grande maioria dos financiamentos imobiliários que tem por aí. Quer saber os detalhes dessa nova modalidade? Acompanha comigo nesse vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, mais uma vez cumprindo a minha missão de trazer novidades do setor imobiliário e traduzir tudo o que acontece nesse universo imobiliário para você aqui no canal do Portal VGV. E hoje a gente vai falar sobre essa nova linha de financiamento imobiliário, Essa nova linha de crédito imobiliário que está sendo oferecido agora pelo Itaú, que é um gigante do segmento bancário, um dos maiores bancos não só do Brasil, mas das Américas, e que agora está oferecendo uma nova modalidade de financiamento imobiliário que é composta de uma taxa fixa mais uma taxa que é o equivalente ao rendimento da poupança. Então você tem a somatória dessas duas taxas e você tem uma taxa para o financiamento imobiliário no final. E o que essa taxa tem de diferente e principalmente o que essa taxa ela tem de atrativo, tanto para quem quer vender um imóvel quanto para quem quer comprar o seu imóvel através de um financiamento imobiliário? Bom, a grande inovação está justamente na composição dessa taxa de juros, porque ao contrário de outras linhas de financiamento, que inclusive o Itaú também opera, nessa nova modalidade você tem uma taxa fixa, que é de 3,99, mais uma taxa que é o equivalente ao rendimento da poupança. E onde que está aí o grande segredo, onde que está a inovação? É que momentos como o que a gente está vivendo hoje, que a taxa de juros está no menor nível da história, A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, ela está no menor patamar da história, isso faz com que o cliente economize no financiamento imobiliário. Afinal de contas, com a poupança entregando uma remuneração mais baixa e a taxa de juros do financiamento imobiliário acompanhando essa remuneração da poupança, o que vai acontecer com a taxa? Ela vai ficar baixinha. Só para você poder ter uma ideia, se fosse hoje, considerando que a taxa Selic ela está em 2% ao ano e que a poupança está remunerando 1,4% ao ano, se fosse hoje, esse financiamento imobiliário do Itaú, a taxa seria 3,99 ao ano, que é a taxa fixa, mais 1,4% ao ano, que é a remuneração da caderneta de poupança. Portanto, somando esses dois valores, você teria a taxa na data de hoje de 5,39%, uma taxa muito inferior à maior parte aí das taxas que a gente encontra no mercado no financiamento imobiliário. Mas assim como o cliente pode economizar quando essa taxa de juros está mais baixa, também tem o oposto e você precisa estar muito atento a isso. Por quê? Porque se a taxa de juros subir e a remuneração da caderneta de poupança também subir, o que vai acontecer com a sua parcela? Ela vai subir acompanhando todo esse número. Então, exemplo hipotético, se você tem hoje a Selic a 2% ao ano e a caderneta de poupança remunerando 1,4% ao ano, vamos supor que daqui a um ano essa taxa de juros dobre, por exemplo. Vamos dizer que a economia está indo muito bem, a inflação está avançando, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa Selic. O que vai acontecer com o rendimento da caderneta de poupança? Ele também vai subir. Por quê? Porque ele acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. E o seu financiamento imobiliário, ele também vai subir. Só que aí tem um detalhe, a remuneração da caderneta de poupança, ela tem um limitador, e esse limitador é de 6,17% ao ano. Isso significa que, se as coisas começarem a ficarem um pouco incertas e a taxa de juros subir muito, ainda assim, nesse crédito, você vai ter um limitador que ele vai chegar, no caso, a 10,16% ao ano, que significa 3,99% da taxa fixa mais 6,17% da remuneração da poupança. Portanto, mais do que 10,16% ao ano não vai passar. Essa modalidade nova, ela está sendo oferecida pelo Itaú para as modalidades de imóveis residenciais, só vale para financiamento de imóveis residenciais e através do sistema SAC, ou seja, o sistema de amortização constante, onde você tem o saldo devedor sendo corrigido mensalmente, nesse caso pela TR, que hoje está em 0, mas você tem uma parcela do que você paga é amortização, ou seja, reduz o saldo devedor, e o outro montante para você poder pagar os juros.
Dentro dessa modalidade, você pode amortizar com antecedência da mesma forma, não tem problema. Isso vai reduzir o seu saldo devedor e, consequentemente, todos os juros que incidem sobre o saldo devedor. Um outro detalhe interessante é que você também pode financiar as despesas de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários, e as despesas de registro, né? Aquelas famosas despesas de escritura que você tem quando você vai comprar um imóvel. Dentro dessa modalidade de financiamento, você também consegue embutir no financiamento essas despesas, desde que não ultrapasse o valor que o banco disponibilizou para você e também não ultrapasse, né, não seja maior do que o seu comprometimento de renda exigido pelo banco. Outro detalhe importante, nessa modalidade você também pode utilizar o seu FGTS, o seu fundo de garantia, ou como entrada de um imóvel, né, no caso de um imóvel pronto, ou também como amortização do saldo devedor, desde que você obedeça a todas as regras da utilização do fundo de garantia. Por falar em FGTS na compra do imóvel, a gente gravou um vídeo semana passada exclusivo a respeito desse tema. Gilberto Melo ajudou a tirar todas as dúvidas sobre o uso do FGTS. Eu vou deixar no card aqui para você poder dar uma olhadinha depois. Se você está pensando em comprar imóvel ou se você é corretor e vende imóveis, vale muito a pena você ver esse vídeo para você tirar todas as suas dúvidas. Logo assim que a gente ficou sabendo que o Itaú ia lançar essa nova modalidade de financiamento, a gente conversou com algumas pessoas e a gente percebeu que muita gente estava fazendo comparações entre esse novo produto, né, que tem essa correção variável aí da taxa de juros, com aquele outro produto que a Caixa lançou um tempo atrás, que é o através do IPCA, né, que é uma taxa de juros fixa mais a variação do IPCA. Só que não tem nada a ver, é totalmente diferente. Aliás, no IPCA você não tem um teto para sua taxa de juros subir. Por quê? Porque ele é atrelado à inflação. Se a inflação subir demais, a taxa de juros vai embora também, ela acaba acompanhando. Já nesse produto que é atrelado à caderneta de poupança, como você tem esse limitador de 6,17% de remuneração da caderneta de poupança, você não corre esse risco de ter uma variação infinita, né? Nesse caso, você vai estar sempre limitado ali ao pior dos cenários, você vai estar pagando 10,16% de taxa de juros. Lembrando que estamos falando aqui de taxa de juros anual, mas não é só a taxa de juros que você precisa colocar na ponta do lápis. É muito importante você calcular uma coisa que a gente chama de CET, que significa custo efetivo total, ou seja, além da taxa de juros, você tem ali seguros, você tem taxas, você tem tarifas bancárias, enfim, você tem uma série de elementos que também fazem parte do financiamento imobiliário e que você precisa calcular esse montante total para poder tomar a melhor decisão. Prazo de financiamento até 30 anos, assim como os outros produtos de financiamento imobiliário que o Itaú já trabalha. E o valor da entrada? Muita gente também fica na dúvida, será que esse tipo de financiamento vai financiar mais ou vai financiar menos? Pois é, nessa modalidade você pode financiar até 82% do valor dos imóveis. Isso significa que você tem que dar uma entrada de pelo menos 18% do valor do imóvel para poder conseguir financiar. E para poder finalizar esse vídeo, a pergunta inevitável: Bruno, mas vale a pena ou não vale a pena financiar um imóvel pelo Itaú dentro dessas condições? Bom, essa é uma decisão muito particular, não compete a mim decidir se vale a pena ou não vale a pena. Por quê? Porque cada um sabe do seu perfil de poupador, do seu perfil de investidor, do seu perfil de consumidor. Isso varia muito de pessoa para pessoa. O que eu diria é o seguinte: se você tem planos de comprar um imóvel agora, aproveitando que as taxas de juros elas estão baixíssimas, estão no menor patamar da história, e a gente ainda tem imóveis com preços muito bons, imóveis aí que estão com preços muito atrativos para aquisição, e pretende concluir esse financiamento, ou seja, você pretende pagar esse financiamento num período curto de tempo, né, fazendo amortizações ou parcelando o mínimo possível, pode ser que valha a pena sim. Por quê? Porque você não vai sofrer com uma variação muito grande da taxa de juros. Agora, se você pretende carregar esse financiamento durante todo o período dele, durante os 30 anos, aí eu recomendaria para você ter um pouco de cautela. Por quê? Porque hoje a taxa de juros está baixa e a TR, que faz a correção do saldo devedor, ela está em zero. Porém, vivemos num país que é o Brasil, que é um país muito incerto.
a gente nunca sabe como que as coisas vão estar. E a gente está falando de eleições presidenciais daqui a 2 anos, a gente está falando de uma possível recuperação da economia assim que essa pandemia de coronavírus passar, a gente está falando dessa guerra comercial mundialmente, né, que acaba afetando economias de países emergentes, como é o caso do Brasil. Ou seja, estamos falando de uma série de fatores que pode fazer com que a nossa taxa de juros ela oscile muito dentro desse intervalo de 30 anos. E aí compete a você saber se você tem estrutura, né, e preparo para poder suportar essas oscilações e uma eventual subida dessa taxa de juros do seu financiamento imobiliário. Se você colocou na ponta do lápis e acha que tem condições de arcar com toda essa variação, vá em frente. Agora, se você está um pouco inseguro, talvez seja um pouco mais interessante você ir para produtos um pouco mais convencionais, produtos um pouco mais tradicionais, porque ali você sabe quanto que você vai pagar do início ao fim e não vai ser surpreendido aí com eventuais oscilações que podem te tirar o sono. E você, o que você acha? Vale a pena ou não vale a pena essa nova linha de financiamento imobiliário do Itaú? Escreve aqui embaixo no comentário que eu quero saber a sua opinião. Se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, aproveita e escreve aqui embaixo também que eu vou tentar te ajudar a esclarecer as principais dúvidas. Eu estou tentando responder o maior número possível de comentários, a gente está tendo um volume muito alto de comentário aqui no canal, o que é excelente, né? O que deixa a gente muito feliz, afinal de contas os nossos vídeos estão ajudando cada vez mais pessoas e isso me deixa muito grato e motivado para continuar produzindo conteúdo. É por isso que eu aproveito e te peço para se inscrever no canal também, porque toda vez que tiver uma nova modalidade de financiamento imobiliário ou uma nova atração, uma nova notícia, qualquer coisa que impacte diretamente no mercado imobiliário, você pode ter certeza que eu vou estar aqui gravando esse vídeo especialmente para você. Te espero no próximo vídeo. Um abraço!